Manhã de quinta-feira, hoje dia 25 de junho de 2026. Nós os saudamos com a paz do Senhor. Amém. E desejamos boas-vindas a mais um momento da palavra. Você que está chegando agora, talvez pela primeira ou segunda vez, já está sabendo, já observou que aqui se fala do Santo Evangelho de Cristo, única e exclusivamente apontando o caminho do céu, o caminho que nos leva à glória eterna. E nós chamamos este grupo de Cristo em Vós, Esperança da Glória. Colossenses, capítulo 1, versículo 27, uma frase do versículo 27. Que a graça do Senhor, que a virtude do céu esteja sobre todos vós. Nós somos os vossos irmãos em Cristo, Fernando e Esther Koenig, sempre aqui da cidade de Itajaí, no estado de Santa Catarina. Inverno frio, nós gravando na noite anterior para enviar para os irmãos nesta manhã de quinta-feira, uma noite fria e, consequentemente, também uma madrugada ainda mais fria ainda. Mas você vai receber aí esta palavra, esta mensagem. Todos os dias, antes de nós pregar a palavra, agora mesmo eu estava ouvindo a Esther orando e falando, dizendo assim: Senhor, que esta palavra vá ao encontro do necessitado, que ela alcance aquele que precisa. E assim nós cremos, irmãos, porque se eu ouvir, imagina o Senhor, não vai ouvir nossa voz, Ele ouve o nosso clamor, o nosso pedido. Bendito é o nome do Senhor. Não esquecendo nunca, irmãos, que toda a glória e todo louvor é para o Senhor nosso Deus. Nós simplesmente somos uma voz aqui que anunciamos a beleza do Santo Evangelho de Cristo. Sempre digo e continuarei dizendo, porque é o singelo Evangelho de Cristo, a comum salvação, como disse o apóstolo Judas lá na sua pequena carta. A comum, a simples salvação. Basta você dar lugar e o Espírito Santo ter uma oportunidade de agir no teu coração e tu vais entender que esta é uma oportunidade que todos podem alcançar. Todos. Está aberta a oportunidade, a porta está aberta para todos que creem. No Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, versículo de número 37, diz assim: um assunto envolvendo nosso querido Salvador Jesus, não é? E quando já chegava perto da descida do Monte das Oliveiras, toda a multidão dos discípulos começou a dar louvores a Deus em alta voz por todas as maravilhas que tinham visto, dizendo: bendito o Rei que vem em nome do Senhor, paz no céu e glória nas alturas. E disseram-lhe de entre a multidão alguns dos fariseus: Mestre, repreende os teus discípulos. E respondeu-lhe ele e disse-lhes: digo-vos que se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. As próprias pedras clamarão. Eu creio, irmãos, que o Senhor tem um alimento para a nossa alma nesta manhã, neste dia, para nós alimentar nosso coração, nossa alma, e nós entender um pouco mais daquilo que o Senhor quer falar para nós todos os dias. Eu creio, irmãos, que essa multidão dos discípulos eram aqueles que tinham recebido benefícios do Senhor, coisas que nós não podemos esquecer jamais, né, Esther? Verdade. Aqui no Salmo 103, versículo 1 e alguns versículos, 3 versículos, nos diz assim: bendize, ó minha alma, ao Senhor, e tudo o que há em mim, bendiga o seu santo nome.
Bendize, ó minha alma, ao Senhor, e não te esqueças de nenhum de seus benefícios. Ele é quem perdoa todas as tuas iniquidades e que sara todas as tuas enfermidades. Irmãos, como nós devemos ser gratos ao Senhor. O que nós temos que fazer é nos entregar inteiramente a Ele. Dizer, Senhor, é Tu que domina a minha vida, porque é Tu que faz tudo por mim. Então a minha alma está bendizendo o Teu santo nome. Irmãos, como é maravilhoso quando alguém, às vezes, recebe o benefício de outra pessoa mesmo aqui na terra. E essa pessoa, ela estava passando muita luta, e quando ela recebe aquele auxílio de alguém, ela fica muito grata. Verdade. Ela fica muito grata. Não é para o que deu se orgulhar, não. Ele deu porque ele sabia que tal pessoa precisava. Assim é Deus, é Jesus para nós. Ele sabe do que nós precisamos. E nós devemos ser gratos a Ele. Como foi lido ali, aqueles que diziam, manda que eles se calem, com certeza eles também tinham recebido muitos benefícios. Com certeza. Mas ele queria que aqueles que tinham recebido benefícios se calassem. Chegaram até a reclamar para o mestre. Mestre, manda que ele se cale. Então, tem a resposta ali do que Jesus disse. Que o Senhor nos ajude, irmãos, a sempre ser gratos a Deus. Bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. A Esther falando, e quando a gente recebe uma ajuda, um benefício de alguém, às vezes numa situação difícil, não é? Você recebe, nunca se esquece daquele cidadão, daquela cidadã que te estendeu a mão, que te deu atenção no momento em que você estava passando por dificuldade. Eu tenho muitos amigos hoje que fiz porque estenderam a mão ou eu estendi a mão para eles no momento da necessidade, não é? Quantas vezes na estrada, às vezes perdido, sem saber o que fazer, o carro quebrou, enfim, problemas, e lá vem alguém e para e te faz um bem, né? Te tira daquela situação. Verdade. Você vai esquecer disso? Não. Outras vezes, outras coisas, tantas coisas mais, um conselho, não é? Você não vai esquecer. Agora imagina o que Deus faz, e tudo que Deus faz para a gente é perfeito. Ele sabe o que está fazendo. Receber um benefício dele e se calar é quase não, é uma agressão contra o Senhor. Não ser grato ao Senhor. Por que Davi falou lá no Salmo de número 103, é 103, né, Esther? 103, bendize, ó minha alma, o Senhor, e não te esqueça de nenhum dos seus benefícios. Eu creio que ele pegou ali naquele momento e lembrou-se de muitas coisas que o Senhor tinha feito por ele, desde o perdão, desde tudo. Ele diz, bendize, ó minha alma, o Senhor. Eu não estou lembrando de tudo, Senhor, mas estou te glorificando, estou te exaltando, estou dando glória a ti, sendo grato por tudo que tu fez por mim. Como é fácil, amados irmãos, hoje as pessoas se esquecer dos benefícios de Deus. Nós vivemos no meio de uma geração que tem essa amnésia que não tinha antes, esse esquecimento. Se esquecem de dizer, de agradecer o Senhor. Se esquecem facilmente. Nós não podemos nos esquecer de nenhum dos seus benefícios. Aqui, quando Jesus estava entrando em Jerusalém, na sua entrada triunfal, era a última vez que ele ia entrar em Jerusalém. E a multidão dos discípulos, aqueles que vinham seguindo ele,
E cada viagem, cada passada que ele dava em algum lugar, as pessoas iam se juntando e iam seguindo ele. Eu fico a imaginar, meus irmãos, Jesus veio aqui pela Galileia, nessa vez, passando por Jericó, não é? Subindo, encontrou o cego Bartimeu, encontrou mais na frente, dormiu, pousou na casa dele, do Zaqueu. Será que eles não estavam juntos aqui? Eu fico a imaginar quantas mulheres que foram curadas, homens, crianças, cegos, e todas, até mortos que foram ressuscitados, como no caso de Lázaro. Eu creio que eles estavam aqui juntos. Estavam juntos glorificando a Deus. Claro que alguns pensavam que Jesus ia assumir o reinado em Jerusalém naquele dia, mas Jesus ia fazer naqueles dias muito mais do que assumir o reino de Israel fora de tempo, não é? Ele ia dar a vida por nós. E eles estavam ali, mesmo sem saber tudo o que ia acontecer, eles glorificavam o Senhor, e diz aqui a palavra, em alta voz. Às vezes eu fico a imaginar, tem um hino que nós cantamos, ou um corinho que diz, aonde está aquele povo barulhento que não se vê mais nenhum irmão? Aquele povo foi embora para Sião, mais ou menos assim. Ninguém foi embora para Sião ainda, mas às vezes eu fico a pensar comigo, aonde está o povo barulhento? Aonde está aqueles que levantavam as mãos para os céus e glorificavam ao Senhor em alta voz, agradecidos a Deus por tudo, principalmente pela salvação, pela riqueza da salvação, pela oportunidade que tiveram de sair de um abismo do pecado, da ignorância religiosa, e agora estavam em trevas, agora estão na luz, passaram a entender, pessoas das mais simples, mensageiros que pregavam uma mensagem singela, porque o evangelho é singelo, uma mensagem pura do evangelho, que tinha transformado a vida deles. Agora eles faziam questão e o Espírito Santo os impulsionava a anunciar esta palavra, e as multidões se chegavam e o povo era agradecido, muito mais agradecido. Meu querido irmãos, nós temos que reverter essa situação urgentemente e começar a glorificar o Senhor, exaltar o Senhor. Vejam que os fariseus chegaram, eles sempre estão por aí. Os fariseus disseram, mestre, manda que esse povo cale, isso é um escândalo. Oh, irmãos, quantas vezes que a igreja foi considerada assim, um povo escandaloso, um povo que faz muito barulho, um povo que é todo esquisito, um povo que não tem cultura. Irmãos, a cultura do céu nós estamos perdendo agora. Sempre tivemos uma cultura gloriosa do céu, que vinha direto do céu, que era criada lá no céu, não era uma mistura como nós temos vendo hoje, cada vez crescendo mais. Mas nunca esqueça, meu irmão, a igreja do Senhor continua subindo para Jerusalém e glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome dele. Ela não desapareceu, ela está viva, e Jesus não voltou ainda não. Ele vai voltar para buscar o seu povo, mas é um povo, irmãos, que a grande maioria já não olha mais para o céu, não levanta mais os olhos aos céus e diz, Senhor, tu vais voltar a qualquer momento, eu não me sinto bem mais nessa terra, eu estou angustiado aqui, não tem mais lugar para mim aqui, olha a situação que nós estamos vivendo, olha tudo que está se criando, Senhor, para encantar o povo. E assim nós vamos vivendo nesse meio, meus irmãos, às vezes sem saber para onde sair. E Jesus respondeu para os fariseus, se estes se calarem, as próprias pedras clamarão. Ele falou em pedra que estavam caladas, uma pedreira, que estava ali, as pedras clamarão. Será que é necessário pedras clamar em nosso lugar? Eu creio que não. Nós vamos nos despertar e vamos falar. Verdade. É corações de pedras que vão se transformando em coração de carne. Verdade. E lamacheia. E louvo o Senhor e exalto o Senhor todos os dias. Aleluia. Assim nós vamos seguindo, vamos conquistando esse espaço
que está vazio, porque o povo não glorifica mais o Senhor. Nós precisamos, irmãos, nos despertar. Como é lindo ver um povo despertado, como é lindo ver uma igreja cheia do Espírito Santo, uma reunião de crentes glorificando o Senhor, gritando ou falando em alta voz, não escandalizando ninguém, mas na educação do Espírito Santo, que não escandaliza ninguém. Não traz nenhum prejuízo para a sociedade, mas sim beneficia cada um de nós, porque nós ouvimos o povo de Deus alegre. Não tem coisa mais linda nesse mundo do que um pregador da palavra, de um anunciante das boas novas, quando ele está diante de um povo e o povo está prestando atenção no que ele está falando e eles glorificam o Senhor em alta voz. De repente alguém vem dar um testemunho, conta o seu testemunho, tem prazer em falar que é um crente, tem prazer em falar que foi batizado no Espírito Santo, tem prazer em contar que foi curado, tem prazer em contar que a sua casa foi transformada e é uma nova criatura. Aonde estão eles? Eles estão por aí, mas que haja esse vento do Espírito sobre nós, um vento que venha soprar essas cinzas que estão sobre as brasas, e essas brasas acesas apareçam outra vez, e nós passamos a glorificar e a exaltar o nome do Todo-Poderoso. Querido eterno Pai, nós te agradecemos, Jesus, por esta oportunidade santa e gloriosa que tu nos concedes nesse dia, de poder estar aqui orando pelos irmãos e glorificando a ti. Um coração cheio de alegria e de prazer, meu Deus, mesmo sofrendo, meu Deus, essas lutas que nos rodeiam cada dia, Senhor, essas ameaças que vêm do inferno para tentar o teu povo, para desfazer o teu povo, para tirar a alegria do coração dos teus filhos. Querido Deus, pelo teu Espírito, pela tua graça, pelas tuas promessas que irão se cumprir uma a uma, meu Deus, como vieram se cumprindo até aqui. Querido Deus, ajuda o teu povo, desperta o irmão, a irmã, desperta essa família, salva, Senhor Jesus, essa família, traz de volta para o redil aquele que saiu, aquele que se dispersou do rebanho. Pai de amor, em nome de Jesus, as enfermidades apareçam desses corpos, Senhor, as perturbações diurnas ou noturnas desapareçam agora em nome de Jesus, pelo poder da tua palavra. Se tiver alguém entregando a sua vida para ti agora, Jesus, recebe ele de volta, recebe ele, Pai, pois quantos que dizem aqui nos comentários que estão prontos para te aceitar, porque têm entendido a tua palavra. Se eles estiverem fazendo isso agora, Senhor Jesus, recebe-os em teu nome, nós te pedimos, em nome de Jesus, para a tua glória. Amém e amém. Amados irmãos, tenham todos um abençoado dia e, querendo o Senhor, amanhã nós voltamos. Fiquem na paz do Senhor. Aleluia. Aleluia.